Vamos lá, então, falar sobre a Contra-Reforma. Nós já cobrimos toda a reforma, em todos os seus âmbitos, em toda a sua profundidade. Agora é a hora da gente se voltar um pouco para a Contra-Reforma, porque foi uma reação que teve na época, e é importante estudar. Não deu em nada, não conseguiu barrar, eles não conseguiram o objetivo deles. Atrapalharam um pouco, deu uma dor de cabeça aí, mas não conseguiram chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, só lambança, né? Mas aconteceu esse movimento chamado Contra-Reforma. Ele vai ser uma resposta à reforma protestante. Como foi um acontecimento mundial, foi interessante, nós vamos estudar melhor. Vamos abrir aqui o nosso material didático para ter uma ideia do que estamos falando aqui. Ok, a Contra-Reforma, um movimento do século XVI para impedir o crescimento da reforma protestante. Então, são 4 motos aí, né? Vamos entender aí, ó. Primeiro passo foi a reforma católica. O Concílio de Trento, 1445 a 1563, foi idealizado para uma reforma interna. Então, seguindo mais ou menos, não sei se é por medo ou por exemplo do Lutero, eles promoveram uma reforma interna. Eles mexeram em algumas coisas, a gente vai estudar aqui agora o que aconteceu, mas produziram uma reforma interna, para garantir que eles estavam realmente respostando aí as aspirações de uma parte do clero e também do povo em si. O segundo passo foi a convocação. Foi convocado pelo Papa Paulo III, em 1534 a 1555. Né? Ele ficou no papado esse período aí. O objetivo de moralizar o clero e administrar a administração eclesiástica. Precisava moralizar o clero porque a coisa estava difícil mesmo, né? Não dá nem para colocar aqui agora, porque seria outra matéria. Terceiro passo, as medidas, visando unicamente conter o avanço da reforma protestante na Europa. Eram medidas pontuais para impedir que reformados aumentassem a sua gama de atitude, né? Seu campo de atuação. E quarto passo são os motos. Paulo IV, já é depois daquele Papa lá, o Paulo III e o Paulo IV, de 1555 a 1559. Criação do Index, que é um livro que trata de listar os hereges e as obras hereges. Tem o Códex, lá no começo do século, que é a técnica de colocar folha sobre folha e costurar, que deu origem ao livro que a gente lê hoje. O Index é uma lista de pessoas e trabalhos tidos como hereges, né? A motivação do Tribunal do Santo Ofício. Aí vem o Pinho IV, e o Santo Ofício foi, claro que ele começou bem antes, lá atrás, 1200 alguma coisa, nas Albigenses, depois norte da África. Mas aí o Pio XII ressuscita, né? Ele faz voltar com força essa maldita Inquisição que matou milhões de pessoas. Assunto de destaque, os pontos salientes da reforma católica, quer dizer, o que eles reformaram dentro deles, né? Qual foi as reformas que eles promoveram entre eles lá? Então, alguns assuntos de destaque, né, para conter a reforma. Então, pontos salientes. Reforma católica. Salvação pela fé e por obras. Então, foi um tema que eles discutiram lá entre eles, né? A leitura católica, que era a salvação, era feita por obras. O cara mostrava que era salvo fazendo caridade. E não é bem isso, né? A gente sabe que é só pelo sangue de Cristo, é pela fé. Outro ponto que eles elencaram foi a interpretação da Bíblia de acordo com a igreja. Olha só. A igreja começou a reinterpretar alguns textos em benefício próprio, ou de alguma situação de emergência que o Papa tinha que dar uma palavra. Que foi o caso do Henrique VIII, né? Que ele se baseou no versículo de Levíticos 21:14 para não se casar com a viúva, e mais o Papa Júlio, acho que é Júlio, né? Júlio II, foi lá, não, eu vou abrir concessão porque eu sou o Papa, eu sou o vicário de Cristo, né? Estou no lugar de Cristo. A Bíblia e tradição como fonte de fé. Então, esse foi outro tema que eles discutiram lá.
A manutenção dos dogmas. Nós estamos na aula de contra-reforma, tá? Contra-reforma. Manutenção dos dogmas, uma vez já discutidos, né? Ele queria manter. O culto aos santos e imagens, aí a iconografia veio pesada. A crença na transubstanciação, pronto, agora já era doutrina oficial. A existência do purgatório, olha só, não bastasse o sangue de Jesus limpar a pessoa e levá-la, a pessoa tinha que passar por um purgatório para purgar seus pecados no purgatório. O jejum, né? A autoridade do Papa, a infabilidade. Aí depois você vê o Papa no século XX pedindo perdão em nome da igreja para os africanos, a questão da escravatura. Mas ele não era infalível na época. Indissolubilidade dos casamentos, que a Igreja Católica é zero divórcio. Né? A manutenção do celibato, que é pessoas que não casam, geralmente sacerdote. O latim na liturgia, porque aí ele vai colocar uma língua que o mundo não conhece, a fim de dizer que é uma coisa separada, uma coisa santa, a língua do céu. E a criação de seminários para preparar os clérigos. Daí surge a ideia dos seminários mais técnicos. Até então tinha os mosteiros, os frades ficavam lá, os candidatos a padres também, lendo, aprendendo, mas agora teria uma escola com assuntos bem detalhados de refutação à fé protestante. Ok? Vamos lá. O assunto é de destaque da Contra-Reforma para conter a reforma. Primeiro, a reforma católica. A Igreja Católica já estava vindo de uma implosão de 3 papas, o que enfraqueceu suas bases, agora precisaria reagir à inevitável reforma protestante, que se alastrar pela Europa. O problema foi que a maior impulsionadora desta reforma foi a própria Igreja Católica, mediante os abusos por ela cometidos. Estava em andamento, então, a Contra-Reforma, que, entre outras coisas, incluía a catequização de pessoas por meio dos jesuítas, a reativação do Tribunal da Inquisição, a proibição de certos livros, que no caso é o Index, né? O Index. Alguns dos principais estabelecidos para a reforma da Igreja Católica foram debatidos durante o Concílio de Trento. Então, eles focaram nesses pontos para fazer uma reforma interna, ao mesmo tempo perseguir o protestantismo. Um outro ponto, Francisco Cisneros. Esta reforma interna já possuía uma contribuição embrionária dos eventos do século XV, que foi iniciada por Francisco Cisneros, 1517. Está vendo? Mesmo ano lá da reforma de Lutero. Na Espanha, sendo um caso, ele fez uma reforma com foco na vida religiosa, resgatando o crédito perdido, restabeleceu a moral da igreja e investiu na educação, onde fundou a Universidade Complutense de Alcalá de Henares, na Espanha. Contudo, tudo isso foi em seu território e não ajudou muito a forma geral. Porém, era uma voz lá dentro do catolicismo. Entre outras iniciativas no seio da igreja, já apontava para uma eminente rachadura, porém o grande clero mantinha-se inóspito. Está vendo aí? Ó? Esse cara também contribuiu. Ele fez algumas reformas lá dentro. Ninguém sabe, ninguém fala, né? Terceiro, o Concílio de Trento. A cidade de Trento, na Itália setentrional quer dizer ao norte, gente, recebeu o concílio, daí o nome Concílio de Trento. Foi o Papa João Paulo III quem o convocou e foi realizado em 3 etapas. Uma etapa em 1545 e 1547, portanto, olha aí, 2 anos, né? 45 e 57. 2, segunda etapa, de 1551 a 1552, e, finalmente, a terceira etapa, de 1552 a 1563. Foram 18 anos de trabalho para impedir o protestantismo, e foram decisões para reforçar o poder católico, a influência de massa, princípios e práticas do catolicismo com o fim explícito de restabelecer formas de combate ao que eles classificavam de heresia contra a Santa Sé. Este movimento
foi um divisor de águas do catolicismo, como também uma agonia que não pode conter o crescimento das igrejas, que não pôde conter o crescimento das igrejas protestantes missionais evangélicas em várias partes do mundo. Você viu que a coisa foi acirrada. Lá, provocou um concílio dividido em 3 partes. Lutaram 18 anos, mas não conseguiram segurar a onda. Já era. Não tinha acontecido, não tinha mais jeito. Decisões do concílio. Olha aí, ó. Companhia de Jesus. Outro nome conhecido na Contra-Reforma foi Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, conhecido por jesuítas. Esta companhia seria a força motriz para impulsionar a detenção da reforma protestante. Eles levavam as decisões do concílio e aos novos povos, porém, em alguns momentos, aos novos povos, mundos, faziam catequese e alfabetização. Presta atenção aí, ó. Porém, em alguns momentos, eles se tornaram também geopolíticos, executores, e suas iniciativas civis trouxe desconforto a alguns governos. No Brasil, por exemplo, as inserções paralelas deles na vida social das pessoas lhe custaram a expulsão deles do Brasil em 21 de setembro de 1757, pelo Marquês de Pombal. Através da educação, jesuítas exerciam um poder de liderança que preocupou a coroa, porque a igreja cada vez mais se tornará um movimento político paralelo. Eles manipulavam a questão de idioma também, do Tupi-Guarani, eles começaram a ter alguma voz de Estado. A coroa percebeu e mandou tirá-los de lá. Interessante. Que era a igreja, no caso, era a igreja católica geopolítica, ocupando o espaço dela, pegando todo mundo, o que ela tem hoje ainda. Outra decisão foi a questão dos seminários. Embora a vida monástica, consequentemente, os mosteiros criados agora por uma decisão de concílio, obrigava-se que os abades fossem formados em seminários. Assim nasceu a criação de seminários para certificar a melhor formação dos padres e sacerdotes. Ficou certo de que os padres deveriam estudar em seminários e que seus sacerdotes só poderiam iniciar-se após completar 25 anos. Vocês notaram aí uns erros de português, de digitação, gente, tá? É muito material que a gente produz, isso aqui não é Ctrl-C, Ctrl-V, é produzido. Então, às vezes passa isso, e talvez eu postei aí o arquivo sem a revisão, tem o da revisão, a gente acaba e tem a revisão. Então, peço desculpa, peço vênia, porque, mas você entendeu o texto, entendeu a ideia da lição, né? O Santo Ofício, misericórdia. João Paulo II lançou a mão de insurgir a Santa Inquisição, que nada de santo, em 1542. Retomou com força esta prática nefasta, covarde e criminosa. A operação, assim, reiniciou a Inquisição Romana, como uma das respostas também de Roma ao crescimento do protestantismo. Meu Deus, esse movimento aí foi terrível. Infabilidade papal, olha só, vai vendo. A reforma realmente abalou as estruturas, pois, de fato, ficou já decidido que não se manteria a venda de indulgências. Ok, já foi uma pressão da reforma de Lutero para que eles parassem com a simonia, né? A simonia é isso aí, é fazer comércio com coisas religiosas. Outra coisa importante quer dizer, no bom sentido, tá? Você pode fazer comércio com coisas religiosas, mas tipo um livro, né? Antigamente o CD, tá? Mas você vender a salvação por preço, não, o preço é pago na cruz do Calvário, ok? O Catecismo da Igreja Católica, o SIC, número 38, informa o seguinte, ó. Olha o que diz aí, isso já é o documento lá de dentro, né, da própria Igreja Católica, é o número 38. O uso da infabilidade é restrito somente às questões e verdades relativas à fé e à moral, costumes, que são divinamente reveladas ao que estão em última conexão com a revelação divina. Olha só, essa expressão, os que estão em última conexão com a revelação divina, era porque o Papa era tido como substituto de Cristo, subentendendo que Cristo tinha acesso ao Pai direto, tá vendo? Uma vez proclamadas e definidas solenemente, essas matérias de fé e de moral
transformam-se em dogmas, ou seja, em verdades imutáveis e infalíveis, e qualquer católico deve aderir, aceitar e acreditar de uma maneira irrevogável. Meu Deus do céu. O que é isso, né? Deus fechou o cano lá no Apocalipse, os caras querem abrir aí, ó. Isso é um absurdo, né? A infabilidade papal, como se o Papa não fosse um homem comum, como se o Papa não fosse a pessoa que erra também, como ser humano. Mas, vamos perceber aqui, né? Sétima decisão foi o Index. Com a força de Gutenberg através da imprensa, na difusão da reforma protestante, a Contra-Reforma mirou também os livros e passaram a proibir edições e circulações de livros que eram contra a fé católica. Como é que pode ser a Bíblia contra a fé católica, gente? Isso não existe, né? Desta forma, para conter a proliferação e que os fiéis fossem influenciados por esse tipo de literatura, decidiu-se pela sua proibição. Este ato ficou conhecido como Index Librorum. Proibiram uns... aliás, é Index Librorum Prohibitorum. E continha uma extensa lista de obras. Aqueles que fossem descobertos com livros proibidos seriam julgados pelo Tribunal do Santo Ofício, o responsável pela Inquisição. O Elogio da Loucura, de Erasmo, de Rotterdam, e Decameron, de Boccaccio. Esta e outras obras foram inclusas no Index Librorum Prohibitum. Então, as obras que ameaçavam a fé católica, bastasse destoar da centralidade dos seus pensamentos e dogmas, eram tidos como hereges e seus livros confiscados e queimados. Olha, a Igreja Católica queimou muita coisa histórica, muito livro histórico, muita coisa que podia estar no dia de hoje, até elucidando algumas coisas que não conhece na natureza. Eles conseguiram destruir muita coisa. Eles não tinham noção do que estavam fazendo. Hoje nós estamos aí com fragmentos, né, tentando ensinar a matéria, pegando fragmentos históricos e também religiosos, que tem, né, que sobrou. Vamos à oitava decisão. Resumo das decisões. Aliás, é o resumo, né? De acordo com a Juliana Bezerra, o Concílio de Trento decidiu e reafirmou exclusividade do direito de interpretar as Escrituras, reafirmou a doutrina da transubstanciação, dos 7 sacramentos, a doutrina da graça e do pecado original, assim confirmou o celibato clerical e o culto aos santos, das relíquias e das imagens. Definiu o pecado original e a indissolubilidade do matrimônio. Além disso, impôs o ritual da missa romana e revelou-se a peculiaridades locais das celebrações religiosas. Instituiu o Index Librorum, isso mesmo, Prohibitorum, lista de livros proibidos da Igreja Católica, válido para toda a igreja. Em relação ao clero, foram criados os seminários, estabeleceu a obrigação de bispos que demorassem nas suas dioceses, proibiu a venda de cargos eclesiásticos e tomou medidas para evitar a comercialização de indulgências. Olha, de certa forma, eles estavam acuados, né? Preocupados por quê? O avanço do protestantismo era imenso, né? Porque a gente tem que entender uma coisa: o avanço do protestantismo se deu pelo fato do sentimento nacionalista. Era uma forma dos países se libertarem de Roma, de terem a sua bandeira, o seu hino, seu exército, seu povo, suas cores, seu brasão. O povo ficou 1000 anos preso com a Igreja Católica em cima deles. Agora, com o advento da imprensa, a iniciativa de Lutero, de Zwinglio, dos anabatistas, de Henrique VIII, então a igreja pôde repensar o seu papel, no caso da Igreja Católica, ela repensou o papel, ela criou uma autodefesa, mas estava tarde demais. Já tinha escapado pelas mãos, já tinha ido embora. Falta de aviso não foi, porque desde o VI século, aliás, desde o IV século, que homens de Deus que vão se juntando na igreja, eles vão dizendo, eles vão lembrando, vão falando, olha, está errado aqui, está errado ali. São profetas de Deus, mas a igreja não ouve. Aí a política subiu para a cabeça, o dinheiro subiu para o bolso,
e aí os desmandos começaram a acontecer. Então, é muito importante estudar a Contra-Reforma. Eu queria pedir que você lesse de novo o material, para você entender como é que foi essa Contra-Reforma, o que eles queriam, o que eles queriam fazer, qual era a proposta deles, porque isso aí fica marcado, né? Então, a gente vai encerrando por aqui a Contra-Reforma. Espero que você tenha alguma assimilação. Se não, se você tem alguma dúvida, por favor, me escreva lá no canal ou manda para mim em particular, você tem aí, e vamos trabalhar, ok? A gente volta agora com a sessão completa de avivamentos e missiologia. Vamos agora pegar o século XIX até o século XXII, tá bom? Ficamos por aqui. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Não esqueça de fazer o resumo, hein? Escolha uma das 3 aulas, escolha uma, faça um resumo, no máximo 20 linhas, no mínimo 10, sem cabeçalho, sem corpo, sem conteúdo, aliás, sem fontes. Eu quero saber o que você pensou, o que você assimilou de alguma dessas aulas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.